Deus tem uma rota para a vitória do seu povo. Faz parte da estratégia divina essa rota de Deus. E quando nós olhamos para o livro de Êxodo, para o livro de Deuteronômio e para o livro de Josué, nós vamos perceber que todo aquele caminho pelo qual o povo de Israel trilhou, Deus tinha um plano e um propósito. Em cada lugar em que aquele povo parava, Deus tinha um plano e um propósito. E nada em torno daquele projeto de Deus estava fora do seu lugar. Antes, a vitória a ser alcançada lá adiante precisava fazer com que o povo passasse por aquela rota. E hoje eu gostaria de estudar esta rota. Onde Deus colocou o seu povo e o que significava cada uma daquelas paradas. Nós não vamos ver todas as paradas, mas vamos perceber na própria topografia daquelas regiões alguma coisa que Deus tenha a nos ensinar na topografia, na rota da nossa própria vida. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiro em Êxodo 3, versículo 12, e depois em Êxodo 19, versículos 1 a 6. Êxodo 3, versículo 12, e depois 19, de 1 a 6. Nós leremos primeiramente esses dois trechos da palavra de Deus, e assim estaremos começando a meditar na palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia: Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Agora, Êxodo 19, versículos de 1 a 6. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, e tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali acampou-se em frente do monte. E então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos orar a Deus. Pai, nesta hora tão preciosa, nós invocamos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Senhor, confessamos, como temos sempre confessado, que sem Ti nada é possível. Nada podemos fazer, porque Tu és, Senhor, aquele que nos abençoa com a Tua palavra. E nesta hora, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija e nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, a entender os Teus projetos e aplique, Senhor, aos nossos corações e às nossas vidas. No nome de Jesus, oramos, Senhor. Amém. Deus tem uma rota. Às vezes nós vamos pensando e vamos vivendo a vida e imaginamos que muitas coisas que acontecem são acidentes. Acidentes de percurso. E talvez olhando até a própria história da fuga, da saída do povo de Israel do Egito e a chegada à terra prometida, você possa perceber e dizer: olha, isso aqui me parece um acidente. Me parece alguma coisa que fugiu ao projeto divino.
Mas à medida em que vamos estudando essa palavra, vamos perceber que Deus tem um projeto divino. E neste projeto divino não existe acidente. Quando olhamos para Jesus na cruz do Calvário, podemos dizer isso foi um acidente da história. E vamos descobrir que não foi um projeto divino. Talvez você pudesse dizer, mas o povo que não entrou a primeira vez na terra prometida e voltou para o deserto, isso foi um acidente. Eu vou dizer para você que Deus conhece todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. E Deus então projetou algo diferente. Não foi acidente. Deus fez uma rota para a vitória. E esta rota da vitória começa com o monte de Deus. É interessante perceber no texto que nós lemos que Moisés teve o seu encontro ali no monte de Deus. E assim é chamado no livro de Êxodo, Monte Sinai. Assim é chamado no livro de Deuteronômio, o monte de Deus. E ele sai com a missão de ir até o Egito, tirar aquele povo de lá, mas trazê-lo de volta ao monte de Deus. Eles não iam direto à terra prometida. Eles tinham que parar primeiro no monte de Deus. E esse era o primeiro estágio na rota da vitória. Eu poderia dizer que não há vitória sem que subamos o monte de Deus. Não há condição de vida plena, de vida cheia do Espírito. Não há condição de alcançarmos os propósitos divinos no nosso próprio coração e no nosso viver, se nós não subirmos o monte de Deus. Não há condição sequer daquelas coisas que são anseios nossos, de serem alcançadas como vitória, se nós não colocarmos primeiro sobre o monte de Deus, para que Deus as julgue, e Deus nos oriente, e Deus assim instrua o nosso propósito de vida, a nossa direção. Porque é lá no monte de Deus que nós conhecemos a Deus. Quando Moisés subiu no monte de Deus pela primeira vez, ele não podia dizer que conhecia a Deus. Ainda que o seu sogro fosse um sacerdote, ainda que ele tivesse ouvido as palavras da sua mãe desde pequeno falando, ela que era ama e que educou aquela criança achada pela rainha, pela princesa, mas ele não podia dizer que conhecia Deus. Mas naquele dia em que ele viu a sarça ardendo e não se consumindo, e impressionado subiu o monte de Deus, e chegando perto daquele lugar ouviu a voz do Senhor que dizia: tira as sandálias do teu pé, porque este lugar é santo. E quando ele se aproximou mais, e Deus começou a se revelar a ele em poder, em glória, em majestade, aí sim ele pôde dizer: conheço meu Deus. Ele só pôde ir ao Egito e ser vitorioso no Egito, porque primeiro passou pelo monte de Deus e conheceu o Senhor. Eu quero dizer, meus irmãos, que não há como crescer, não há como ser abençoado, se nós espiritualmente não subirmos o monte de Deus. Eu não estou falando da montanha, não estou falando do Marumbi, mas eu estou falando daquele monte do encontro com Deus, da busca de Deus, da devoção para com o Senhor. A mesma coisa aconteceu com o povo. O povo saiu do Egito, viu maravilhas, viu sinais estrondosos, viu o mar se abrindo, mas esse povo não podia dizer que conhecia a Deus, até quando pararam diante do monte de Deus. E diz a Bíblia que Moisés fez marcas divisórias no monte de Deus, dizendo: até aqui vocês podem subir, daqui em diante vocês não podem mais.
Fiquem aqui que Deus vai se revelar. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, num determinado momento, começou a revelar a sua lei, a sua palavra, e que os trovões estavam em cima da montanha, e que havia nuvens em cima da montanha, e que coisas extraordinárias estavam acontecendo lá em cima, e todo o povo ouviu a voz de Deus, no monte de Deus, e Deus deu ali a sua lei, os 10 mandamentos, e o povo ouviu. Foi algo tão impressionante, tão marcante, que quando Moisés se despede do seu povo, antes de morrer, ele volta a lembrar do monte de Deus. Diz assim: olha, vocês cumpram o pacto que vocês firmaram com Deus, não foi comigo, no monte dele, quando ele se revelou a vocês. Meus irmãos, quando nós subimos o monte de Deus e começamos a conhecer a Deus em oração, em devoção, em busca da sua presença, em entrega da nossa vida, nós não somente conhecemos a natureza de Deus porque Deus se revela, mas Deus começa também a revelar a sua glória. E é lá no monte de Deus, no monte da comunhão e da intimidade com o Senhor, que nós firmamos pactos. E eu quero dizer que nenhum povo, e nenhum homem, e nenhuma mulher, e nenhuma igreja consegue caminhar a rota de Deus sem firmar pactos com Ele, sem firmar propósitos, sem fazer entregas, sem assumir compromissos com esse Deus Todo-Poderoso que se revela. O que eu tenho sentido muitas vezes é que nós gostamos de ver aquilo que acontece na montanha de Deus. Nós gostamos de ouvir as vozes do Deus que fala, quando nós nos apresentamos na montanha dele. Mas nem sempre gostamos de firmar pactos e fazer compromissos. Temos medo. E às vezes nos acomodamos. Por que será que menos da metade da igreja se colocou em pé na campanha da oração? Porque toda vez que nós temos que nos comprometer com o Deus que se revela, isso nos amedronta. Mas eu quero dizer para os irmãos que não há como seguir a rota de Deus sem compromisso. É por isso que muitas pessoas chegam à igreja, ouvem a palavra de Deus ano após ano, dia após dia, e saem da mesma maneira como entraram. Chegam a subir a montanha de Deus, veem coisas maravilhosas, ouvem a voz, mas quando chega a hora de firmar os pactos de compromisso, vão embora. Para a jornada com Deus ali. Mas quando nós temos a coragem de subir a montanha de Deus, e vendo a glória de Deus e se entendendo a nossa carência, firmamos pactos com Deus e nos entregamos a Ele, Deus começa a nos santificar a partir daquele momento. E todo o restante da jornada faz parte do processo divino da santificação, que começa na montanha de Deus, que nos comissiona a partir da montanha de Deus, e que nos empurra na rota da vitória que Deus tem para a nossa vida. Mas tudo começa lá. Quando subimos na montanha pela fé, firmamos pactos com esse Deus Todo-Poderoso, e comissionados por Ele, comprometidos com Ele, entregues a Ele, continuamos a rota. Na rota da vitória que Deus tem para a sua vida. É preciso que você pare, suba um monte de Deus, a montanha da comunhão, e ali firme pactos com o Deus vivo, para que assim você possa dar os passos seguintes em direção à vitória. O monte de Deus é o monte do compromisso.
Deus não manifesta a sua glória apenas para que nós assistamos coisas extraordinárias. Deus manifesta a sua glória para abençoar o seu povo, é verdade, mas para que um povo comprometido com Ele veja, participe e seja instrumento da sua glória para que outros se comprometam com Ele. Mas a rota não para na montanha. A rota de Deus para a nossa vitória tem determinados trajetos que nos parecem estranhos. A gente pensa que logo da montanha, Deus deveria nos enviar imediatamente para a terra prometida. Não é assim? Mas não foi assim. Nunca foi assim. Deus enviou o seu povo da montanha para o deserto. E ali no deserto, eles precisavam colocar em prática os compromissos firmados na montanha. Eu poderia dizer que o deserto que o povo viveu foi o deserto da provação, foi o deserto da obediência, foi o deserto da preparação. Olha só o que a Bíblia diz a você, Deuteronômio 8, versículo 2, vai nos ensinar a mesma coisa. Moisés, depois de todos aqueles anos no deserto, ele interpreta esse deserto, ele vai dizer assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante esses 40 anos do deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O deserto é o lugar onde Deus confirma o pacto. O deserto é o lugar onde Deus nos permite que provações venham, mas onde Deus derrama poder para que enfrentemos e vençamos as provações. O deserto é o lugar onde nós testamos a nossa fé. Deus não precisa de teste, mas eu preciso conhecer a minha fé. O deserto é o grande lugar da oportunidade, onde o Senhor me diz: você crê? Crê mesmo? O seu pacto está firmado comigo, então dá um passo agora na minha direção. O deserto é o lugar onde nós aprendemos que somos homens e que sem Deus nada funciona. É interessante perceber que os discípulos de Jesus subiram com ele, 3 deles, ao Monte da Transfiguração, a montanha de Deus. E lá na montanha de Deus eles viram a glória do Senhor Jesus, Jesus transfigurado. E eles estavam com o seu coração aberto, cheio de alegria, e eles não queriam mais sair da montanha. E o Senhor Jesus bem disse: olha, agora é hora de descer, nós temos trabalho a fazer. E quando eles desceram, eles encontraram aquele homem endemoniado, aquele menino endemoniado, seu pai pedindo aos seus discípulos: expulsem esse demônio. E os discípulos não podiam nada. E aqueles 3 que estavam na montanha e viram a glória do Senhor Jesus, perceberam que ali era um momento da provação. E Jesus então expulsou os demônios e ensinou aos seus discípulos algumas coisas, que é na montanha que firmamos pactos, mas é cá embaixo no deserto que nós usamos esses pactos, nós vivenciamos esses pactos, nós pela fé caminhamos no meio das provas, no meio das lutas, no meio das circunstâncias da vida. Você sobe na montanha da oração na sua casa para falar com Deus, você vem à igreja na montanha da oração, e lá na sua casa e aqui você firma pactos. E que coisa maravilhosa, e às vezes a gente sai com a tentação: que bom seria se a minha vida inteira fosse passada num retiro espiritual. E há muita gente que vai para o seminário pensando
que vai estar num retiro espiritual o resto da vida. Mas, meus irmãos, Deus nos chama a descer da montanha para andar no deserto, porque é lá no deserto que nós vamos provar o nosso pacto com Deus e nós vamos vivenciar a graça, a misericórdia pela fé. E lá no deserto, muita gente desiste do pacto que fez com Deus na montanha. É por isso que muita gente sai da igreja e quando vai lá para os seus negócios, e quando vai lá para a sua casa, e quando vai lá para o seu dia a dia, quando as circunstâncias estão acontecendo e eu tenho que pegar a minha fé e aplicar a estas circunstâncias, desistem do pacto. E como nós somos estranhos, Moisés subiu na montanha e ficou 40 dias. Esse foi o intervalo entre a primeira revelação de Deus na montanha ao povo e a segunda revelação de Deus na montanha a esse mesmo povo. E durante esses 40 dias em que Moisés ficou na montanha, o povo se esqueceu do seu pacto. Mas há pessoas que não passam 3 horas. Saem daqui, almoçam e já se esqueceram do seu pacto. Você está olhando para o deserto na tua vida? Eu quero dizer para você que o deserto que você está vivendo é uma grande oportunidade de bênção. Porque na medida em que eu pego pela fé os compromissos que eu firmei com Deus e os coloco em prática, eu descubro a fidelidade de Deus, o poder de Deus, a bênção do Senhor sobre a minha vida. Mas na medida em que no deserto eu desisto, eu descubro a minha fragilidade, o meu pecado, a minha angústia e o meu vazio. Porque o deserto é o lugar em que o homem descobre que é homem e que Deus é Deus. É o teste de visão. É o lugar da preparação. É o lugar em que o ensino da montanha se coloca em prática. E eu quero dizer para os irmãos que o deserto não é a verdadeira batalha, é só o preparo. E é por isso que Deus nos permite às vezes permanecer no deserto tempo, para que possamos consolidar a nossa fé, fortalecer a nossa esperança para a verdadeira batalha que vai vir à frente. O deserto é o laboratório de Deus, porque lá, em condições controladas, Ele vai trabalhando a nossa própria vida. Tua experiência com Deus começa na montanha, mas desce ao deserto. E você vai descobrir o seguinte, que o deserto pode ser a montanha de Deus na tua vida. Se pela fé você continua caminhando nesse deserto. Mas nessa topografia de Deus e nessa rota que Ele faz, chega um momento em que o treinamento acabou. Não é assim? E há um momento em que Deus nos abençoa, nos prepara para a verdadeira batalha. Eu não poderia dizer que a formatura, porque a nossa formatura só vai acontecer no céu, não é? Porque ali nós vamos estar com o Senhor face a face todos os dias e todas as horas. Mas é o momento em que Deus nos encaminha aos vales. Mas antes de chegar aos vales, os vales das batalhas, Deus nos marca profundamente. E quando nós vamos caminhando pela palavra de Deus e vamos chegar lá ao livro de Josué, capítulo 3, versículo 17, nós vamos encontrar um momento em que o povo de Israel, que havia passado pela montanha, havia passado pelo deserto, vai agora começar a adentrar a terra prometida. Porém, antes de adentrar, ele tem que atravessar o rio Jordão. E na travessia do rio Jordão, Deus tem
algo incrível. Ele queria marcar aquele povo que passou pela montanha e passou pelo deserto. E então sabe o que ele fez? Ele manda a arca do Senhor ir à frente. E enquanto os sacerdotes caminhavam para dentro daquela água, as águas do Rio Jordão que estavam em cheia se abriram à semelhança das águas do Mar Vermelho. E o povo de Deus passou a pé enxuto. Mas, meus irmãos, o grande objetivo de Deus em abrir as águas do Jordão não era apenas mais um milagre, mas era um marco. Tanto é assim que a palavra de Deus vai nos ensinar que naquela hora a orientação que foi dada foi essa: peguem pedras, 12 pedras, e coloquem no meio deste rio. E estas pedras serão um marco daquilo que Deus está fazendo na vida desse povo. Atravessem o rio, mas deixem a marca. Eu diria que na jornada, na rota, existem os rios dos milagres de Deus que confirmam a nossa trajetória. É interessante perceber que tanto no deserto como na entrada da batalha, Deus nos prepara. E as manifestações de Deus do seu amor nas respostas às nossas orações, nas manifestações em termos de circunstâncias, naquela fé que sendo provada, foi confirmada, é abençoada pela misericórdia de Deus, se transformam estas coisas em marcos na nossa vida. E o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 17 vai dizer a mesma coisa: trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Algumas pessoas poderiam dizer, ele traz as marcas do chicote. É verdade, dos açoites que ele levou, das cadeias que ele usou, isso tudo é verdade. Mas eu quero dizer também que ele trazia as marcas das bênçãos de Deus na sua vida. Ele trazia as marcas das respostas de oração. Ele tinha as marcas da víbora que lhe picou lá na ilha de Malta, mas ele tinha a marca do Deus que não permitiu que o veneno matasse. Na rota da vitória, nós começamos na montanha, caminhamos pelo deserto, mas antes de entrar na batalha, Deus coloca marcos e marcas da sua graça na nossa vida. E esses marcos e marcas são aqueles instrumentos de Deus que na hora da verdadeira batalha voltam à nossa mente, para que com fé continuemos a jornada. Moisés falou ao seu povo antes de entrarem na terra prometida: se esse povo vos parecer maior, mais numeroso, mais poderoso, com cidades mais fortes e muradas, não temam. Lembrem-se do que Deus já fez. Saibam que um Deus grande e terrível continua com vocês, e é Ele que fará as maravilhas que virá a seguir. Isso são marcos e marcas. Aquelas coisas que nós nos lembramos do que Deus já fez e guardamos dentro do nosso coração e dizemos: Senhor, olha, agora que eu estou no meio do vale da batalha, agora que eu estou angustiado, agora que parece tudo terrível, Senhor, eu me recordo das respostas das tuas orações, eu me recordo das tuas maravilhas, eu me recordo de tudo isso, Senhor. Eu não estou vendo nada, mas pela fé eu vou caminhando, Senhor, porque eu sei que tu és fiel. Tu já me mostraste isso na montanha e no deserto. Já marcaste a minha vida nos rios dos milagres. Agora eu posso entrar, Senhor, nesse vale. E assim é. Nós passamos por toda esta rota, mas ainda não temos vitória. Estamos nos preparando, porque agora vem a hora da batalha. E as batalhas normalmente se dão nos vales. É interessante perceber isso. Quando a gente vai estudando na história da palavra de Deus, a gente vai descobrir que normalmente os exércitos ficavam um em cima de uma colina, outro em cima da outra colina. E de repente então eles desciam ao fundo do vale para lutar. E batiam em retirada em direção a uma das colinas. Sempre era assim. E é lá no vale
que nós vamos enfrentar as verdadeiras batalhas. E lá no livro de Josué nós vamos encontrar tantos vales de batalhas. O lugar da luta. O lugar em que todo o preparo que obtivemos na montanha, no deserto e nos rios se fazem necessários. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter em mente que existe uma verdadeira batalha espiritual acontecendo. Nós não gostamos de ouvir muito bem isso, mas existe uma batalha espiritual. Eu quero dizer para vocês que está existindo uma batalha espiritual profunda no seio das famílias. Eu nunca vi tantas famílias sendo açoitadas, sendo desagregadas como nos dias de hoje. Hoje, no Brasil, estão existindo 60 divórcios para 40 casamentos. Isso está acontecendo dentro da igreja. Não é só lá fora, não. Hoje, no Brasil, existe um número assustador de pessoas, jovens, adolescentes, adultos, empresários, envolvidos com drogas. Não é fantasia, não. Hoje, todos os padrões de fidelidade estão sendo arrasados. Todos os padrões de amor altruísta estão sendo corrompidos. Essa é a realidade. E só não enxerga quem não quer ver a batalha espiritual que está acontecendo. Nós estamos no vale. Agora, o que entristece é que muitas vezes a igreja que deveria estar no vale, batalhando em nome do Senhor e conquistando, porque não passou pela montanha da oração, pela montanha da comunhão, pela montanha do pacto com Deus, porque na hora do deserto, da provação, do teste dos objetivos de Deus e da fé, tem quebrado os pactos e fugido. Porque não guarda no seu coração as marcas e os marcos dos rios dos milagres. Foge amedrontada do vale da batalha. Porque o instrumento de Deus abençoar esta terra não está em outro lugar a não ser nesses bancos aqui. O instrumento de Deus fazer algo acontecer neste país que mude a figura desta pátria não está lá em Brasília, está aqui, onde você está sentado, é você. Está na minha casa, está com os meus filhos. E é neste mundo em que estamos vivendo, no vale da batalha, que as impressões da montanha devem ficar e transformar. O que aconteceu quando o povo de Israel entrou naquela terra foi vitória. Menos uma vez. Eles entraram conquistando tudo. De repente chegaram a uma cidadezinha chamada Ai. Ai deles. E ali começou a derrota. Porque Acã guardou uma capa e ouro que Deus havia condenado como maldito. E alguém vai me dizer, por quê? Por que esse legalismo todo? Não é legalismo, não.
é que não há comunhão entre luz e trevas. E quando eu estou lá no vale, comprometido com as trevas e não com a luz, ainda que seja do povo da luz, não há vitória, há derrota. E a igreja de Jesus Cristo, em muitos lugares, tem vivido derrotas, porque ela é uma igreja muito parecida com Acã, uma igreja que esquece do principal objetivo do pacto: compromisso exclusivo e obediência total ao Senhor. E quando olha as coisas do vale, se impressiona com o brilho delas e diz: eu quero para mim, e se esquece da montanha, e se esquece do deserto, e se esquece dos rios dos milagres, e vive a derrota no vale. Mas porém, quando o povo de Deus retira do meio, e aqui não estou pensando em sair pessoas, mas saírem coisas, saírem objetivos e alvos distorcidos, saírem situações, e voltamos ao mesmo compromisso da montanha, ainda que estejamos no vale, Deus nos leva às planícies da vitória. É interessante que quando eles ganhavam, eles saíam do vale e saíam das colinas, mas tomavam posse da planície, onde estavam as terras aráveis, onde estavam as casas, onde estavam os lugares em que eles podiam desfrutar da vitória. Meus irmãos, esta é a rota que Deus continua fazendo para as nossas vidas. É a rota que passa pela montanha de Deus. Comunhão com Ele e compromisso. Que passa pelo deserto da fé, onde eu tenho que pegar aquela comunhão, aquele compromisso e colocar em prática. É uma fé ativa, uma fé prática, é uma fé aplicada, que traz consigo as marcas dos rios dos milagres, do resultado desta fé, que entra no vale da batalha e luta no poder de Deus e sai vitorioso. Ou lá os olhos ainda estão ofuscados como Acã, para depois chegar à planície da vitória de Deus. A minha pergunta hoje a você não é onde você está, porque você vai ter que passar por todos esses lugares. Na experiência cristã você passa pela montanha, pelo deserto, pelo rio, pelo vale, pela planície. E cada circunstância da sua vida no tempo representa montanha, vale, rio. Mas a minha pergunta a você hoje, em nome do Senhor Jesus, é: se os compromissos da montanha permanecem ativos no deserto, no rio, no vale ou na planície. Nós vamos viver a montanha eterna no céu. Mas podemos viver a montanha eterna em qualquer lugar, se os valores que comprometemos com o Senhor ali permanecerem em quaisquer circunstâncias. Se a glória que vimos ali for honrada em qualquer circunstância. Agora sofremos a grande tentação de desviar os nossos olhos para aquilo que é reluzente como a capa e como o ouro de Acã. Mas isso significa derrota. Meus irmãos, não se iludam, isto significa derrota. Ontem, conversando com uma pessoa que levamos ao encontro com Jesus,
pessoa que conhece a palavra de Deus, foi criada no Evangelho, mas num determinado momento da sua vida questionou: esses valores são meus ou são dos meus familiares? Começou a entrar em luta, entrou no vale. O brilho de muita coisa ofuscou os olhos, mas as lágrimas de hoje eram as lágrimas de derrota, porque não há vitória sem a graça de Deus na nossa vida. Então lembra do pacto, lembra da montanha. Ele diz: Senhor, mesmo que eu esteja no deserto, eu vou colocar em prática. Mesmo que sejam agora as horas dos rios, Senhor, eu quero que os marcos sejam seguros e permanentes. Senhor, estou na hora do vale, mas Senhor, o meu compromisso eu quero reafirmar contigo. E Deus há de nos dar as planícies da vitória. Vamos responder a Deus esta palavra. Curva a sua fronte agora, vamos orar a Deus. E esse é o momento em que você olha para a sua vida. O Espírito de Deus está falando com você. O Espírito de Deus está falando com você. Você já passou pela montanha? Talvez tenhamos pessoas aqui que nunca tenham subido a montanha. E hoje o Senhor está falando: olha, eu quero ter um compromisso contigo lá em cima da montanha. Talvez tenhamos pessoas aqui que já passaram pela montanha, desceram ao deserto, e ali no deserto desistiram. Quando vieram as primeiras provações, quando era hora de colocar a fé em prática, e Deus está dizendo: olha para a montanha de novo e não te esqueça dos valores e dos compromissos que você fez. Talvez tenhamos pessoas que estão hoje nos rios dos milagres, lá, graças a Deus, minha vida está marcada, oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas lembra-te que você vai andar agora pelos vales da batalha. E lá no vale da batalha, talvez você que esteja lá, a grande tentação é perder de vista a vitória espiritual, é perder de vista a guerra que está acontecendo, é perder de vista as armas de Deus, é perder de vista aquilo que vem da montanha do compromisso, e começar a ter os olhos de Acã que veem o brilho das coisas. Mas aí só há derrota. Então volta para a montanha e diz: Senhor, firmo pactos contigo e levo a experiência da montanha a todos os lugares junto comigo. Essa é a sua experiência? Então confirma diante de Deus agora. E esse é o nosso momento de entrega. Se o Espírito de Deus estiver falando com você agora e você está sentindo a voz, ouvindo a voz, percebendo a presença dEle, então sai do teu lugar agora e sobe a montanha da comunhão e diz: Senhor, restaura agora a minha vida. Eu quero confirmar, Senhor, os meus pactos. Eu quero colocar as capas que eu tenho trazido deste vale no teu altar. Eu quero colocar o ouro reluzente que parece tão especial para mim também no teu altar, como Acã fez. Ficou iludido. Coloca no altar de Deus e santifica o Senhor na tua vida agora. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando? Pode deixar o seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, nesse momento de entrega, nesse momento de consagração, nesse momento de retorno, nesse momento de compromisso, nesse momento em que a gente diz: Senhor, a experiência da montanha quero levar lá para o vale. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando? Então saia do seu lugar agora, em nome do Senhor Jesus. Pode deixar o seu lugar. Deixa aí a galeria, deixa aqui embaixo e venha. Senhor, estou entregando a minha vida. Senhor, olha, tu mexeste lá no profundo do meu coração hoje. Estou sentindo a tua direção, quebrantando a minha vida. Então eu estou me colocando no teu altar. Onde você estiver, quem você seja, quem é você, não importa. Mas aquilo que Deus tem para a tua vida. Vem agora em nome de Jesus. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Na montanha de Deus não se tem vergonha, tem prazer de estar na presença do Senhor. O Senhor está falando com você, levanta agora do teu lugar em nome do Senhor Jesus. Deixa todas as barreiras aí, vem aqui, diga: Senhor, estou subindo na tua montanha pela fé, e dizendo: Senhor, firmo os compromissos, reassumo, Senhor, coisas contigo que estavam cambaleantes.
Pode levantar-se do seu lugar agora em nome de Jesus. Há povo de Deus aqui, o Espírito Santo de Deus testifica, está falando ao teu coração. Então vem agora em nome de Jesus. Pode se levantar agora em nome do Senhor Jesus. Há povo de Deus aqui. O Senhor está chamando, é isso mesmo. Chamando você para um encontro lá em cima na montanha, a montanha da graça, da misericórdia. Há mais alguém a quem o Senhor está chamando? Pode vir agora, em nome de Jesus. Coloca lá no altar de Deus. O que é que Deus está te mostrando agora que precisa ser colocado? Qual é a tua capa que precisa ser colocada no altar de Deus? Quais são as coisas de ouro lá do teu coração que precisam ser colocadas no altar de Deus? O que é que Deus está mostrando para você agora? Porque essa é a hora que o Espírito Santo aplica a mensagem. Então diga: Senhor, eu estou levando lá no teu altar, junto com a minha vida, que firma compromissos, aquelas coisas que têm me amarrado, para que o Senhor possa me preparar para entrar nas tuas planícies. Há mais alguém aqui que o Espírito Santo está falando? Vem agora, em nome de Jesus. Pode levantar-se do seu lugar. Olha, eu sei que está havendo uma luta espiritual muito grande agora. Não sei se você pode sentir isso, mas está havendo uma batalha. Está havendo uma batalha muito grande agora. Agora, deixa o Senhor ser aquele que te faça vencedor dessa batalha. E essa bênção só acontece quando nós nos rendemos e dizemos: Tu és Senhor da minha vida. Há alguém que nunca subiu na montanha aqui, que hoje quer dizer: Senhor Jesus, eu preciso da Tua graça, entra na minha vida. Vem agora em nome de Jesus, pode sair do seu lugar. Há famílias que estão sendo derrotadas, vem agora em nome do Senhor Jesus. Olha, Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o nosso lar, está aqui a nossa casa. Há compromissos que precisam ser desfeitos, então vem aqui, Senhor, olha, quebra esses compromissos junto comigo. Senhor Jesus, eu sei que preciso da Tua graça para isso. Nós vamos orar a Deus agora, não é? Esse primeiro momento de oração é seu. Ninguém pode fazê-lo por você. Porque é o momento da entrega. Entrega daquelas coisas que o Espírito Santo está revelando a você. E é aquela hora em que você vai abrir o seu coração e com as suas palavras vai dizer: Senhor Jesus, isto que hoje o Senhor tocou no meu coração, mexeu lá dentro de mim, eu estou colocando no teu altar. Eu sei que sou fraco, sou impotente, que já tenho falhado nesses pactos, mas Senhor, eu quero colocar tudo isso no teu altar, porque eu quero que essa experiência de hoje, da comunhão e do compromisso, sejam vivenciadas no deserto, nos rios, nos vales, nas planícies. Amém? Então ore ao Senhor agora, essa é a sua oração. E depois eu quero orar por você. Pai querido, nesta hora tão preciosa, quando os teus servos te buscam e fazem compromissos espirituais, compromissos, Senhor, que parecem aos seus olhos maiores do que eles mesmos, entregas que parecem, Senhor, maiores que eles mesmos. Nesta hora, Senhor, eu quero te pedir que Tu derrames do Teu Espírito Santo que santifica. Que Tu derrames, Senhor, do Teu poder que restaura. Que Tu derrames, Senhor, daquela unção que nos permite andar e viver no Espírito. E que nesta hora, Senhor, Tu possas estar dando as condições espirituais necessárias para que a vitória chegue na vida deles. Senhor, se existem muralhas, como na cidade de Jericó existia, que pelo Teu poder essas muralhas sejam destruídas agora, Senhor. Ó Senhor, se existem obstáculos pelo caminho, que o Senhor dê a eles, Senhor, como a Tua palavra falou, as asas da águia,
que tiraram o povo como que voando pelas alturas, mesmo no meio das provações. Ó Senhor, abençoa esse povo. Mas, Senhor, não abençoa apenas, Senhor, em circunstâncias que serão mexidas, mas abençoa, Senhor, com um derramar da Tua presença, com um derramar, Senhor, do Teu poder e da Tua santidade, de tal maneira, Senhor, que onde quer que eles estejam, no deserto, no rio, nos vales ou nas planícies, a glória de Jesus brilhe neles. Amém. E que eles possam testificar: a minha vitória vem do Senhor, a minha vitória é o Senhor, a minha vitória está comigo, é Jesus que me abençoa. A minha vitória, Senhor, está no meio do vale, ainda que eu não esteja enxergando o final da batalha, mas, Senhor, eu continuo aqui na luta, porque eu sei que o Senhor está comigo e não me abandona. Ó Senhor Jesus, derrama a Tua graça sobre estas vidas e sustenta pelo Teu poder. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.